Olá, queridos. Hoje eu quero falar sobre o poder da ação de grandes líderes, grandes homens de Deus que fizeram a diferença não só nas suas vidas, mas na vida das pessoas à sua volta. E eu quero dar um exemplo aqui para vocês de Caleb, que está no livro de Números, capítulo 13, versículo 27 ao 31. E olha o que diz: deram-lhe conta e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, a qual, na verdade, emana leite e mel. Este é o fruto da terra. Todavia, o povo que habita nessa terra é forte, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, Amaleque, habita na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar à margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque bem podemos prevalecer contra ela. Porém os homens que subiram com ele disseram: não poderemos subir contra o povo, porque é mais forte do que nós. Então nós vemos aqui Caleb diante de uma palavra de Deus, partindo para a terra prometida, decidido a ir em busca dos sonhos daquele povo naquela época. Porém, aquelas pessoas se voltaram mais para as dificuldades, elas começaram a dar uma ênfase maior aos problemas, às dificuldades de conquistar aquela terra. Eles se viram fracos e incapazes de entrar ali. E isso impediram eles de conquistar a terra prometida. Porém, Caleb, com outra atitude de ir adiante, de entrar naquela terra, de possuir, ele conseguiu usufruir da terra prometida, ele conseguiu entrar em Canaã. Então, muitas vezes nós não conseguimos conquistar as promessas de Deus na nossa vida porque nós não temos a atitude de fé e de nos posicionar contra as circunstâncias. De repente você tem o sonho de abrir a sua empresa, o seu próprio negócio, e Deus já te deu uma palavra de que é com você, e talvez você em algum momento se viu com medo, inseguro, se sentiu incapaz de vencer esse desafio. Talvez você durante esse processo até iniciou a sua empresa e no meio do caminho acabou desistindo e deixou ser vencido pelo inimigo, ser vencido talvez pela pressão, ser vencido talvez pela dificuldade de um negócio no início. Uma série de fatores te impediu de alcançar o seu objetivo. E esses fatores estão muito relacionados à ação. Quando eu não tomo ações que vão me levar ao resultado, naturalmente nós não teremos o resultado. Outro exemplo que nós temos está em Números capítulo 14, versículo 22 ao 24. Olha o que diz: dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu introduzirei na terra em que entrou, e a sua semente a possuirá, ou seja, os seus filhos, os seus descendentes possuíram a terra de Canaã. Então Caleb ele teve uma postura diferente, ele agiu, e o interessante é que ele agiu diante de uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus e não agir diante dessa palavra, você não vai colher os resultados, você não vai colher frutos da promessa de Deus. Foi o problema desse povo. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Muitos daquela geração morreram no deserto sem pisar na terra prometida, porque murmuraram, porque não acreditaram na palavra de Deus. E Deus aqui adverte o povo. Olha, desses homens aí que não acreditaram, desses homens que não agiram para aquilo que eu chamei, eles não verão a terra. Então nós temos que estar muito atento, porque Deus ele é muito justo.
Ele nos dá as oportunidades, porém as nossas decisões é que vai nos colocar em Canaã ou vai permanecer com a nossa vida no deserto. Se você não agir em função do propósito de Deus, você não vai colher os frutos. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando eu não me posiciono, quando eu decido não agir segundo a palavra de Deus, eu estou abrindo mão daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e daquilo que é agradável. E foi o que aconteceu com esse povo. Eles permaneceram onde? Permaneceram no deserto. Enquanto Caleb, debaixo da palavra de Deus e da direção de Deus, desfrutou do bom e do melhor da terra, que era Canaã. Outro exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Davi. A ação de Davi, olha só, ele tomou a atitude de enfrentar o gigante, mas antes ele planejou a ação. Davi, sendo menor do que o gigante, ele via que não conseguiria vencer o gigante com as armas que o exército tinha naquela época. Ele decidiu usar o que tinha de melhor e desafiou o gigante e o venceu. Então Davi ele teve uma atitude, independente das circunstâncias e do tamanho do nosso desafio, o que nós temos que ter é coragem, atitude e uma atitude bem planejada. Davi ele planejou a derrota do seu inimigo. Davi calculou a maneira da qual ele derrubaria o gigante. Davi ele não enfrentou o gigante com espada, porque o gigante naturalmente é maior do que ele, com a espada mais pesada do que a que ele utilizaria. Davi não enfrentou o gigante na porrada, ele não foi a socos com o gigante, mas Davi ele era muito bom na funda, ele jogava pedra muito bem, e foi essa arma, ele usou a habilidade que ele tinha para vencer o seu desafio, o seu inimigo. Então ele agiu e planejou aquela ação. Davi calculou o momento certo para jogar aquela pedra e atingir o gigante. Então, não basta somente nós agirmos. Diante de Deus, nós não é somente agir, mas agir da maneira correta. Nós precisamos calcular, planejar aquilo que nós vamos fazer. Nós precisamos planejar a empresa que nós vamos abrir, nós precisamos planejar o ministério que eu vou exercer, eu preciso planejar o crescimento da minha igreja, eu preciso planejar o meu crescimento como profissional, como empresário. Se não houver planejamento, nós também não vamos colher resultados. E Davi foi um grande exemplo. Ele agiu, mas também ele planejou. Vamos ver 1 Samuel capítulo 17, verso 39, olha o que diz. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Ou seja, Davi não se sentiu à vontade usando as ferramentas dos soldados daquela época, porque ele não era um soldado, ele não carregava uma armadura, então ele abriu mão de usar uma armadura de um soldado. Verso 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, pedras, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Davi foi passo a passo, aproximando, calculando o tempo certo, o momento certo de jogar a pedra e atingir o gigante. Isso fala de planejamento. Se nós não planejarmos as nossas ações, nós não vamos ter sucesso. Então nós temos que agir diante de uma palavra de Deus, diante de uma promessa de Deus, mas nós temos que também planejar as nossas ações. E a própria Bíblia ensina que se nós formos construir algo e não calcularmos o preço, não fizermos o orçamento, nós seremos tidos como tolos, como imprudentes.
Então nós temos que de fato calcular, nós temos que analisar as possibilidades para a gente chegar ao objetivo. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Você planeja as suas ações? Tem poder quem age e superpoder quem age certo. É uma frase do escritor Paulo Vieira, um grande coach no Brasil. Tem poder quem age e superpoderes quem age certo. Pessoas que têm atitude, pessoas que vão para cima, elas conseguem realizar sim as coisas. Agora, pessoas que têm atitude e ainda planejam, elas fazem coisas extraordinárias. Então nós podemos sim fazer grandes coisas. Eu quero desafiar você diante dessa palavra a agir. Você merece o melhor de Deus, você merece o melhor dessa terra, você tem capacidade de se superar, basta apenas uma coisa: agir. Ir para cima do seu desafio. Agora, não vá de qualquer forma, se planeje, escolha as pedras necessárias para que você alcance o seu objetivo, calcule o tempo, calcule aquilo que você precisa para chegar ao objetivo. Quero deixar outra pergunta. Você sabe por que muitas pessoas passam anos e anos com os mesmos problemas? Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas familiares? A resposta para essa pergunta é: essas pessoas não agiram em função de solucionar esses problemas. E lembrando que os problemas eles não vêm na nossa vida para que a gente coloque um pano sobre eles e encubra, não. Os problemas vêm para a gente solucionar. Tem pessoas que têm a mania de fugir dos problemas. Tem pessoas que correm das dificuldades e sempre essas dificuldades vêm à tona e a confronta e a fere. Por quê? Porque enquanto nós não aprendemos a solucionar aquele problema, ele sempre vai vir à tona na nossa vida. Então os problemas vêm não é para a gente fugir deles, ou não é para a gente colocar eles de um lado. Os problemas vêm para a gente solucionar. Se você tem um problema no seu relacionamento, no seu casamento, o que Deus quer não é que você fuja desse problema. O que Deus quer é que você solucione esse problema. Se a solução do problema é conversar, então converse. Se a solução do problema é mudar atitude, mudar comportamento, então muda atitude, muda comportamento. Porque enquanto não houver mudança, enquanto não houver atitude para mudar o problema ele vai existir. Então problemas não foram feitos para serem ignorados, problemas eles existem para serem solucionados. Cabe a você agir da maneira certa para solucionar o seu problema financeiro, o seu problema emocional ou o seu problema espiritual. Por que você não agiu para solucionar? Ou então, por que você não agiu certo? O segredo do sucesso está dentro de você. Você já tem a ferramenta para sair da mediocridade. E de fato é isso. Nós já temos tudo dentro de nós para sairmos da mediocridade. A exemplo da minha vida, eu tinha uma mentalidade totalmente medíocre. Eu não me via capaz de fazer as coisas. Eu era como aquele povo no deserto, que não me via capaz de realizar grandes coisas. Eu não me via capaz de liderar um ministério. Eu não me via capaz de influenciar pessoas. Até que um dia, no treinamento de coach, a minha mente abriu e as coisas começaram a fluir na minha vida. Eu comecei a ler livros, eu comecei a estudar, eu comecei a aprofundar mais, me especializar nas áreas da qual eu estava atuando, e foi assim que eu comecei a crescer e desenvolver. Hoje, pela graça de Deus, pelo privilégio que Ele me deu de adquirir conhecimento, eu tenho vivido melhor. Eu tenho um bom trabalho, do qual eu consigo exercer bem esse trabalho. A minha família, nós melhoramos a qualidade de vida da nossa família. Eu tenho conseguido proporcionar dias melhores para minha família. Eu melhorei a minha vida emocional. Eu vivia como uma pessoa muito desequilibrada, às vezes alterava muito no meu temperamento. Por várias vezes tive brigas, discussões no meu casamento, no meu relacionamento. E hoje, pela graça de Deus, eu consigo solucionar os problemas.
Pela graça de Deus, nós conseguimos identificar os problemas e ali nós conseguimos solucionar os problemas. Nós não tampamos mais os problemas, nós não nos escondemos dos problemas, nós solucionamos os problemas. E isso tem tornado a nossa vida cada dia melhor. Isso é na minha vida familiar, é na minha vida emocional, na minha vida financeira, porque houve planejamento, porque houve mudança de atitude. Então cabe a nós, cabe a mim, cabe a você avaliar as atitudes que temos tomado e aquilo que precisa ser mudado. Não adianta correr, nós precisamos mudar. Se você não está administrando bem as suas finanças, enquanto você não administrar bem, você não vai ter prosperidade. Se você não está investindo no seu relacionamento, saber como lidar com a sua esposa, se você não tem buscado conhecimento para ter um casamento abençoado, satisfatório, então você não vai ter um casamento satisfatório, não vai ser feliz no seu relacionamento. Se você não agir para buscar os seus resultados, eles não vão cair de mão beijada. Então nós precisamos de atitude, nós precisamos dar o passo diante do objetivo que é a felicidade, que é o bem-estar, seja na área financeira, espiritual, no casamento, na criação de filhos. Olha só, essa frase é forte, hein? Você é o resultado das suas ações. Então haja e haja correto. Sabe por que você não é, suponhamos aí na área financeira, um Silvio Santos? Por que talvez você não é uma das pessoas mais ricas da sua cidade, do seu bairro? Porque você é resultado das suas ações. E não existe desculpas. Muitas pessoas falam, eu só vou conseguir fazer dinheiro se eu tiver dinheiro. E essa não é a verdade. Quando você entender que o dinheiro ele não é a sua fonte de riqueza, você vai prosperar. Hoje eu posso dizer que eu tenho vivido uma vida próspera. E prosperidade não está relacionada à quantidade de dinheiro. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não são prósperos. Estou falando de prosperidade, de viver uma vida plena, de viver uma vida feliz. E a prosperidade, ela está relacionada. A prosperidade, ela está relacionada ao sucesso dos seus resultados. Isso é prosperidade. É você ser um bom profissional, é você ser um bom marido, é você conseguir viver uma vida plena. Mas isso é possível? Sim, é possível. Não estou dizendo que nós não teremos dificuldades, não estou dizendo que vai vir problemas, mas quando nós aprendemos a solucionar os problemas, nós conseguimos viver bem. Quando nós conseguimos gerenciar a nossa vida emocional, nós conseguimos viver bem. Se você se recusar a agir, é se recusar a dar o melhor de si, para honrar a Deus. Você honra a Deus com a sua vida, com o seu estilo de vida. Se você tem vivido uma vida de dificuldades, uma vida de derrota, uma vida amargurada, uma vida sofrida, essa vida que você está vivendo não está honrando a Deus. E eu sinto muito te dizer isso, mas é a realidade. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando eu leio essa passagem, imagem e semelhança de Deus, eu não estou olhando para a figura, eu não estou olhando para aquela imagem que você vê no espelho, não. Eu estou olhando imagem e semelhança de Deus na essência. Ou você imagina Deus sendo a sua cara? Você olha no espelho e está vendo Deus. Não, não é isso que Deus está querendo dizer. O que Deus está querendo dizer é que na essência nós somos semelhantes a Deus. E eu não consigo enxergar um Deus fraco, eu não consigo enxergar um Deus miserável, eu não consigo enxergar um Deus pobre. Quando eu falo de pobreza, eu não estou falando de condição financeira, eu estou falando de condição espiritual. Tem pessoas que são pobres espiritualmente. Elas não conseguem enxergar o potencial máximo que está dentro delas. Elas não conseguem enxergar a grande capacidade que elas têm de realizar grandes coisas. Quando eu falo que prosperidade não está relacionado a dinheiro, mas está relacionado a estado de espírito, eu provo para você com a história de um grande homem hoje, um grande empresário. Ele começou como catador de latinha, ali foi o seu primeiro negócio.
e anos depois ele abriu uma grande empresa, ele vende peças automotivas, ele compra carros, caminhões, desmonta e vende as peças. E nisso ele montou um grande negócio e ele fala, olha, a única coisa que mudou foi o tamanho da lata. Antigamente eu vendia latinha, hoje eu vendo grandes latas, que é os caminhões que ele compra, tira as peças e vende para as pessoas. Foi uma sacada, foi um negócio que trouxe muito resultado para a vida dele. Então é um grande exemplo, O que falta nas pessoas é atitude, que você, diante dessa palavra, venha agir, haja como Caleb, haja como Davi, haja diante de uma palavra de Deus, haja diante de uma promessa de Deus. Deus tem promessas para a sua vida. A Bíblia diz que os planos de Deus são planos de paz, de bênção, de prosperidade e sucesso. Deus não pensa na mediocridade, na derrota para a sua vida. A mediocridade e a derrota da nossa vida são consequências das nossas escolhas e atitudes. Então decida agir como vencedor. Se você pode escolher entre pensar como um derrotado e pensar como vencedor, pense como vencedor. Foi isso que mudou a minha vida, foi isso que me fez viver melhor, porque antes eu pensava como um derrotado, eu me imaginava como alguém incapaz, eu me imaginava como alguém que não conseguia desenvolver grandes coisas. E hoje já consigo me enxergar fazendo grandes coisas. Isso não é uma soberba da minha parte. Eu apenas descobri qual é o meu lugar nessa terra. O meu lugar nessa terra é expressar a presença e a glória de Deus. E eu vou representar Deus com amor pelas pessoas, com respeito, com sucesso, com plenitude. Porque é isso que Deus é. Deus é um Deus grande, Deus é um Deus forte, é um Deus de grandes realizações. Eu vejo Deus como um grande empreendedor, eu vejo Deus como um Deus amoroso que quer o melhor para as pessoas, e é isso que nós temos que expressar. É a nossa vida que vai dar testemunho de Deus. Se eu me declarar um homem de Deus, mas a minha vida não condiz com aquilo que eu estou com o que eu estou pregando ou vivendo, então, de fato, eu não estou expressando a glória e a presença de Deus. O que eu quero com essa palavra é ativar a sua mente, ativar o seu coração para que você venha agir, para que você acredite nos seus sonhos, para que você acredite que é capaz de fazer grandes coisas. Eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo de ação e de ações corretas. Eu quero declarar a prosperidade, a paz do Senhor sobre a sua vida e quero fazer um convite para você. Compartilhe esse vídeo, assine no meu canal e que você possa ser abençoado em nome de Jesus, que assim como eu, você possa se superar e conseguir realizar grandes coisas. Hoje, pela graça de Deus, eu vim de um lugar muito simples, no interior do Tocantins, vim para Goiânia, trabalhei em busca dos meus sonhos, constituí família, ralei bastante. Um dia minha mente abriu, comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento e isso me possibilitou hoje ter uma vida melhor, conseguir dar uma vida melhor para minha família. Hoje eu sou líder de um ministério aqui em Goiânia, Comunidade Cristã Leão de Judá. Eu sou gestor de um clube esportivo onde a gente proporciona atividades de lazer, escolas de futebol e graças a Deus eu tenho sido um profissional de sucesso, eu tenho sido um líder na minha igreja, tenho conseguido ser exemplo na minha família, na minha casa, tenho amado a minha esposa, meu filho, e tudo isso foi porque um dia a minha mente abriu e eu descobri que eu sou imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, eu não posso aceitar qualquer resultado na minha vida. E uma frase que veio ao meu coração é: quem não é qualquer um não pode se contentar com qualquer coisa. Não esqueça disso. Quem não é qualquer um não pode se contentar com qualquer coisa. Você não é qualquer um, então não se contente com qualquer coisa. Você é imagem e semelhança de Deus. Por isso, você tem a promessa de grandes coisas. Um forte abraço, que Deus te abençoe.